Vamos lá. Eduardo, enfim, o que é a reação normal? O nome já está dizendo, galera, é uma reação perpendicular. A palavra normal, ela é utilizada dentro da física, não só na física, em outros matemática, também na ciência comum, para se referir a objetos ou a retas que são perpendiculares entre si. Duas superfícies que sejam perpendiculares entre si, uma reta e uma superfície que seja perpendicular entre si. Se você perceber, a gente usa reta normal lá na óptica. É para se referir que aquela reta ela é perpendicular à superfície do espelho. Ela é perpendicular à superfície que separa os dois meios materiais, ao dióptero. E assim vai. Normal é uma palavra que você tem que associar à perpendicularidade. Normal é ser perpendicular. Eduardo, então o caso tradicional de normal, eu vou explicar, porque é uma força de reação. E essa força de reação você precisa entender bem como é que ela existe para poder não engaixar nas questões no futuro. Então presta atenção na aula. Se um objeto tem massa dentro de um campo gravitacional, ele sofre ação de força-peso. Então é comum que nós apliquemos a força-peso no centro de gravidade do objeto. E todo professor ele frisa a você que a força-peso ela age no centro do objeto. Ela não age na superfície da Terra. O seu peso age no seu centro de gravidade, não age na superfície a qual você está acima dela. Você aplica uma força na superfície? Sim, caso você esteja acima da superfície. Mas essa força ela é numericamente igual ao seu peso e você só aplica essa força na superfície porque você está em contato com ela. Você aplica uma força no solo devido ao contato físico que você tem com o solo naquele momento. E o seu peso ele é reproduzido no solo. Então, a força-peso ela é criada pelo campo gravitacional e ela age num objeto que tem massa. E ela age no centro de gravidade daquele objeto, não é no solo. O objeto, por estar em contato com o solo, ele termina reproduzindo o peso dele no solo. Essa reprodução do peso dele no solo é uma ação, é a força de ação. É uma força que é executada no solo. Show de bola? Essa força, ela consegue ser numericamente igual ao peso. Nesse momento, já que o objeto eu estou considerando em equilíbrio. Para essa ação, isso aqui é uma ação. Para essa ação, você tem o quê? Uma reação. Então, a reação normal, ela é perpendicular à superfície. Olha aqui, ó. Eu vou colocar a normal também. E essa reação normal, ela consegue ser perpendicular à superfície. Perpendicular, Eduardo, é isso mesmo. Vou traçar uma linha e perceba que essa linha ela é paralela à superfície. E essa linha, por ser paralela à superfície, essa linha é perpendicular à normal. Por isso que nós dizemos que a normal ela sempre é uma força perpendicular à superfície que a criou. Quem criou a normal? A normal foi criada pelo contato físico entre o objeto e a superfície. Então a normal ela é uma força de contato. Ela só existe se existe contato físico com uma superfície. E essa normal você sempre se acostume, ela é perpendicular à superfície. Show de bola? Eduardo, essa reação normal é comum que ela seja cancelada com um peso. Não é sempre, mas é comum. É comum por quê? Porque elas são duas forças, ó, peso e normal, que agem na mesma direção, que agem em sentidos opostos, que têm valores iguais e obrigatoriamente agem no mesmo corpo. Então, por isso que você tem o direito de cancelar o peso com a normal. E elas, por favor, elas não são um par de ação e reação. Ação e reação têm que agir em corpos o quê? Diferentes. A ação executada é na superfície. A reação é que é no objeto. Essa reação, ela é no objeto. Veja que eu fiz questão de colocar em vermelho as forças que agem no objeto. Já a força que age nas adjacências da situação, ou seja, na superfície, eu coloquei em verde. Ficou claro isso para você? Então, mais importante, reação normal é uma força perpendicular. Reação normal é uma força que depende do contato físico entre o objeto e a superfície. E essa normal, nem sempre você vai poder cancelá-la com o peso. Nesse caso, eu já cancelei, mas em outras situações, não. Vamos ver outras situações de reação normal. Considere agora uma superfície. E essa superfície, o objeto na superfície, só que agora eu quero que você imagine o objeto sendo pressionado lateralmente contra essa superfície. Nessa pressão, eu vou pedir para você considerar um agente externo, ó, aplicando uma força aqui, ó. Força aplicada pelo agente externo. Essa força vai fazer o objeto pressionar a superfície. Quando ele pressiona a superfície, ele provoca novamente uma ação, assim como essa, ó.
Essa pressão provocada na superfície é uma ação. Essa força é uma força numericamente igual à força do agente externo, ó, e ela é uma ação. E para toda ação você tem o que, galera? Uma reação, que é a nossa força normal. Então, bem aqui, ó, eu posso dizer que você tem a aplicação da nossa reação normal. E tá aqui ela. Professor, e dessa vez a normal ela não vai poder ser cancelada com o peso, não? Não. Por quê? Porque o peso, ele se encontra, nesse caso, vertical para baixo. Eu vou considerar o campo gravitacional nessa direção. E se o campo gravitacional ele está nessa direção, a força-peso que é criada pelo campo gravitacional, ela tem sempre a mesma direção e sentido do vetor campo-gravidade. Ou seja, eu posso muito bem dizer que peso e normal estão em direções diferentes. Então, eu não posso anular esses vetores. Eles precisariam ter valores iguais, mesma direção e sentidos opostos. Aqui, eu nem sei se eles têm mesmo valor, eles também não estão na mesma direção. Então, é impossível cancelá-los nessa condição. Eduardo, fora isso, o que sustentaria um objeto assim, na parede, como nessa condição em que nós, professores, muitas vezes na sala de aula, colocamos o apagador e pressionamos o apagador contra a superfície? É a força de atrito, galera, que consegue cancelar a força-peso nessa condição. Por que é a força de atrito, Eduardo? Está aqui a força de atrito. O objeto ele tende a arrastar a superfície para baixo. Produz na superfície uma força bem aqui, ó, de atrito. Produz na superfície bem aqui uma força que ela é numericamente igual à mesma reação. E essa reação ela age na superfície. Ela poderia agir aqui, mas eu vou transpor o vetor e colocá-lo no centro de gravidade. E essa força de atrito, caso ela consiga se igualar à força-peso, aí sim é que eu vou poder dizer que o objeto consegue ficar em equilíbrio. Mas eu quero que a mais importante aqui para você é você perceber que a reação normal ela é uma reação perpendicular à superfície. E essa reação normal, ela nem sempre tem a mesma direção da força-peso. Show de bola? Eduardo, um outro exemplo de normal. Agora você vai pressionar esse objeto contra a superfície estando acima, ou seja, como se fosse o teto. Quando um agente externo novamente aplicar uma força, e essa força aplicada pelo agente externo fizer o objeto pressionar a superfície na parte de cima, novamente eu peço para você considerar o campo gravitacional nessa direção e sentido. Você vai notar que esse objeto ele pressiona o solo, pressiona a superfície, pressiona o teto. Quando ele pressiona, ele produz o quê? Uma ação. E para toda ação, galera, essa força, que vai ser uma força de ação. E para toda ação, né, galera, existe uma força de quê? De reação. E essa reação ela vai ser provocada pela superfície. Como a superfície está acima, a reação ela é para baixo. E dessa vez, a normal ela é uma força vertical para baixo, aplicada pela superfície. Então, isso que eu queria que você parasse de decorar. A normal ela nem sempre é uma força vertical para cima. A normal aqui, eu consegui colocá-la para a sua direita. Ela é perpendicular à superfície. A normal aqui, eu consegui colocá-la para baixo, vertical para baixo. Mas por quê? Porque ela é perpendicular à superfície. E está faltando a aplicação de uma pequena força. O objeto tem massa e está na ação do campo gravitacional. Então, eu posso dizer que essa força peso, ó, ela é vertical para baixo também. E assim, peso e normal têm a mesma direção, só que dessa vez eles conseguem ter o mesmo sentido. Show de bola? Eduardo, e um caso muito comum que você utiliza muito em força centrípeta, que é uma parcela do nosso curso, que eu também vou te apresentar uma série de situações quando a gente entrar lá no capítulo de força centrípeta. Que é uma situação onde a força normal ela se apresenta nessa condição, junto com a força peso. O objeto, você vai imaginá-lo nessa superfície, ainda em trajetória retilínea, em alta velocidade, mas ela vai entrar em uma trajetória curvilínea, criada por esse arco. Quando o objeto atinge o ponto mais alto da trajetória, você nota que o objeto pressiona a superfície na parte de cima. O objeto, para passar na curva, ele pressiona a curva para cima. E para toda ação existe o que, galera? Uma reação. Essa reação que a superfície provoca, devido ao fato dela ter sido pressionada porque o objeto passa em alta velocidade, é a reação normal. E junto a isso, você também tem que colocar a força peso do objeto. Então você nota que novamente eu consegui colocar peso e normal na mesma direção e no mesmo sentido. Então não saia por aí dizendo que peso e normal sempre se anulam. Isso é um absurdo. Peso e normal, geralmente, em condições simples como essa, podem se anular. Mas ainda precisariam também você ter certeza
de que essas forças, além de agirem na mesma direção, têm sentidos opostos e têm valores o quê? Iguais. Show de bola?